transformar o luto em arte. Isso foi o que fez o Jean, que perdeu a mãe em junho deste ano para o Covid-19. Se tivesse asas para te encontrar, seguraria tua mão pra nunca mais soltar. Me diga que não tenho nada a temer, me diga que tudo passa e esse amor não irá morrer. Então me abraça forte, cicatriza esses cortes. Marli Mendes Passos, de 56 anos, faleceu em junho deste ano por Covid-19. Ela deixou 3 filhos, entre eles o Jean. Ele fala sobre a dificuldade de perder a mãe repentinamente. Ela não tinha nenhum problema de saúde, né? E foi muito rápido. A gente não imaginava que seria assim, né? Na letra da música 14 de setembro, que remete ao dia de aniversário da mãe, ele conta um pouco sobre as suas histórias e fala das saudades das mensagens que recebia dela todos os finais de semana. Todo domingo eu vim aqui na padaria, né, almoçar com ela. E depois que ela faleceu, parece que o domingo ficou vazio, né? E eu estava em casa e comecei a pensar, né, que estava faltando, estava aquele vazio, e foi quando me deu vontade de escrever, botar para fora aquilo que eu tava sentindo, né? E o tempo não passa, se arrasta, o domingo ficou sem graça, de olho no celular, espero a mensagem que nunca irá chegar. Será cair do céu, por favor, tem como me ligar? Essa psicóloga explica o que é o luto e conta como ele funciona. Ele tem algumas fases. O luto, ele é a quebra de um vínculo importante para a gente. Não necessariamente se trata da morte de alguém, mas às vezes a perda de um emprego, a quebra de uma amizade, né? A aposentadoria. Então as pessoas passam por um processo de luto não necessariamente via morte. Mas existem as fases do luto, né? A primeira fase dela é conhecida como a negação. Eu tenho uma certa dificuldade de aceitar a perda daquele ente ou daquele vínculo que se quebrou. A segunda é tida como a raiva. A raiva, mas por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Depois vem a barganha. Poderia ter sido eu no lugar dele. Tanta gente poderia morrer no lugar da pessoa que eu perdi, né? Tanta gente ruim no mundo. Aí depois vem uma fase mais deprimida, né? A fase da depressão, onde a pessoa fica mais triste, porque nessa fase ela já está caminhando para começar a aceitação desse processo. E depois vem a fase da aceitação, né? Onde a pessoa consegue assimilar a perda desse ente querido, né? Ainda de acordo com ela, o luto ficou ainda mais difícil durante a pandemia, já que muitas pessoas não puderam se despedir direito dos entes queridos. Quem perde um ente querido, ele não pôde acompanhar o final, né, daquela trajetória da pessoa. Geralmente, quando ela hospitaliza, ela fica lá totalmente isolada. Geralmente, o que vem acontecendo posteriormente, geralmente um processo de intubação, tudo mais, a pessoa continua se mantendo à distância, sem poder estar ali, sem poder dar um abraço, sem poder dividir, sem poder amparar, sem poder acolher. E os velórios, que são parte de um ritual da aceitação, que é importante para a aceitação da questão do luto, né, ele tem sido aí sucumbido, né, muitas vezes, porque a pessoa não pode velar esse ente querido que muitas vezes morre de Covid. Ela também falou que cada pessoa tem um jeito único de lidar com o luto e expressar os seus sentimentos. Um dos casos é a música. Diferente as homenagens, né? Por exemplo, a música foi a maneira que ele encontrou para que ele pudesse homenagear essa mãe, eternizar essa mãe de alguma maneira, né? Tem pessoas que optam por, de uma certa forma, fazer um altar em casa com fotos, né? Tem pessoas que optam por comemorar de alguma forma o aniversário da pessoa, mesmo depois que ela já não esteja mais ali. Tem pessoas que optam, né, por de repente tentar simplesmente ignorar que o fato aconteceu. Tem muita gente que inclusive muda até de casa para não pensar, para não lembrar. Então a reação e a resposta das pessoas que enfrentam o luto, o processo de luto, o enlutado, é muito singular. Em memória de Marli Mendes Passos, minha rainha, minha guerreira, minha mãe. Obrigado pelos conselhos, obrigado por cuidar de cada um de nós.